turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje é dia de brilhar. Sabe por quê, turma? Porque hoje é o dia da matemática. Hoje é o dia que você vai ficar tranquilo com a matéria. Porque hoje, olha o meu ar de serenidade. Daniel, você está vendo esse ar de serenidade? Esse ar de paz? Porque hoje o tema é equação, oitavo ano. Equação foi um tema que você trabalhou no ano passado, só que nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Tranquilo? Então, o tema-chave, equações, nós vamos resolver alguns problemas no finalzinho para você ter segurança na hora que quando aparecer um problema, você equacionar e descobrir a solução. Beleza? Então, vamos ver o título. Então, equações de primeiro grau, nós temos aqui oitavo ano, PET 2, semana 3. E para eu te mostrar o que você vai aprender, observe o que você vai ver durante a aula de hoje. Então, ó, elaborar problemas que envolvam cálculo de valor numérico, do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. Então, pessoal, nós vamos pegar uma parte bem específica da álgebra, que é o envolvimento com equações. Mas, você sabe o que é uma equação? Vamos ver então? Então, ó, definição de equação. Equação é uma sentença matemática expressa por uma igualdade e apresenta pelo menos um valor desconhecido representado por uma letra, chamada incógnita. Ô turma, você percebeu que eu destaquei duas palavrinhas ali? Equação e incógnita. Eu quero principalmente que você observe a palavra incógnita. Tranquilo? Então, olhe comigo o próximo exemplo. Um exemplo de equação. Você tem 3x menos 18 igual a 2x mais 20. O que acontece aqui é muito simples, turma. O que acontece aqui é o seguinte, você tem uma igualdade e antes dessa igualdade você tem o nosso primeiro membro, que é constituído pela expressão 3x menos 18 e após a igualdade nós temos o segundo membro, que é constituído pelos termos 2x mais 20. Ah, professor, mas como que eu vou reconhecer se essa equação é do primeiro grau? Observe, quando o maior expoente de uma incógnita em uma equação é 1, a denominamos equação do primeiro grau. Então observe aqui que quando você tem x, é a mesma coisa de simbolizar que é x elevado a 1. Então no caso aqui é uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Que vai ser o nosso objetivo, que vai ser o nosso, vamos falar assim, a nossa trajetória durante a aula. Então, ó, acompanhe comigo, primeiro, a definição de raiz de uma equação. Porque se você tiver um domínio pleno sobre isso, nada te agarra mais. Beleza? O que é raiz? É o valor da incógnita que torna a equação verdadeira quando a substituímos na sentença proposta. Então, eu quero que você analise aqui o seguinte. Vai ter um valor que você vai substituir na equação e vai tornar a sentença verdadeira. Esse valor é chamado de raiz. Se você pega um outro valor, quando você joga na equação, não valida a equação, então esse cara não é raiz. Vamos trabalhar com exemplos. Quer ver? Primeiro exemplo. Verifique se o número 4 é raiz da equação 2x menos 1 igual a 7. O que eu vou fazer aqui, turma? No lugar do x, eu vou colocar o número 4. Então aqui, ó, vai ficar assim, ó, 2 vezes 4 menos 1 é igual a quanto? A 7. 2 vezes 4 é quanto? 8. Menos 1 é igual a 7. 8 menos 1, quanto que dá? 7. 7 é igual a 7. Olha, você produziu uma sentença verdadeira. 7 é igual a 7, concorda? Então, o número 4 é raiz da equação. Ah, top! Então a nossa resposta vai ser o quê? Sim. Sim, fofo. Legal. Agora acompanhe o próximo exemplo. Verifique se o número menos 2 é raiz da equação 3x menos 1 igual a 10. Do mesmo jeito que a gente fez antes, no lugar do x eu vou colocar quanto? Menos 2. Então acompanhe comigo. 3 vezes menos 2 menos 1 é igual a 10. Então, ó, 3 vezes menos 2 é menos 6. Menos 1 é igual a 10. Uai, menos 7 é igual a 10? Tem alguma coisa estranha aqui, concorda? Quer dizer que quando eu peguei esse valor que foi pré-determinado, coloquei na equação,
produzir uma sentença falsa, concorda? Então, esse valor não é a raiz dessa equação. Tá claro isso, turma? Então, menos 2 não é raiz da equação. Então, a resposta aqui é não. Suave, na paz, sim? Então, aqui, ó. O que vai acontecer a partir de agora? A partir de agora, eu vou te listar um tanto de propriedade. Mas eu quero que você tenha sabedoria na hora de utilizá-las. Quer ver? Nossa primeira propriedade fala um pouco sobre equações equivalentes. Vamos ler? Duas ou mais equações que têm a mesma solução em um mesmo conjunto universo são chamadas de equações equivalentes. Turminha, conjunto universo é um conjunto que você toma ele como referência. Então, a solução tem que estar dentro desse conjunto. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde que isso vai ser aplicado, tá bom? Segunda propriedade. Adicionando ou subtraindo o mesmo número aos dois membros de uma equação, obtemos outra equação equivalente a ela. Nó, Lucas, você falou chique, mas como que eu vou saber lidar com isso? Como que eu vou ver isso? Então, para isso, eu vou te dar uma equação como exemplo. Quer ver? Então, olha aqui, ó. 2x mais 10 é igual a x mais 8 mais 10. O que vai acontecer aqui? Eu vou subtrair o x dos dois membros. Então, você está vendo que agora eu estou colocando menos x, tanto no primeiro membro quanto no segundo? Você consegue ver isso? Porque eu estou utilizando a propriedade que foi escrita. Se eu subtrair o mesmo termo nos dois membros, não muda em nada. Beleza? Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ficar assim, 2x mais 10 menos x igual a x mais 8 mais 10 menos x. 2x menos x é x, com 10x mais 10. X mais 8 mais 10 menos x vai ficar 8 mais 10. Ah, legal. E agora, Lucas, o que você vai fazer? Eu vou subtrair o 10 dos dois membros. Então, aqui, ó, eu vou pegar aqui o menos 10 e colocar ele no primeiro membro e colocar ele no segundo membro. Quando eu faço isso, observe que a consequência é ter o x de maneira isolada em um dos membros. Enxergam isso? Então, vai ficar o quê? Ó? X é igual a 8. Então, esse 8, galera, é a nossa solução. É o valor que satisfaz a equação. Tá claro isso? Sim? Então, ó, multiplicando ou dividindo os dois membros de uma equação por um número diferente de zero, obtemos uma equação equivalente à equação dada. Então, imagine que você tem aqui, ó, 6x igual a 30. Aí, você pensa assim, não, Lucas, eu quero dividir os dois membros por 6. Ah, legal. Então, quando você divide os dois membros por 6, o que você vai obter? 6x por 6 vai dar x. E 30 por 6 vai dar 5. Então, o x aqui vai ser 5. E olha que interessante, turma. O x igual a 5 é o valor que valida a equação. Ah, turma, esse valor, Daniel, é a nossa solução. Pode falar top? Top. Top de linha. Então, aqui, beleza. Agora eu vou te ensinar a resolver equações do primeiro grau. Como que eu vou fazer isso? Resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita dentro de um conjunto referência, um conjunto universo, significa determinar a solução dessa equação, caso exista. Então, observe comigo essa equação. 5x mais 1 igual a 36. Então, ó, como você já teve um contato com isso ano passado, eu vou me permitir, tá, resolver essa equação através de manipulações com operações inversas. Então, o objetivo aqui é você isolar o x. Pode ser no primeiro membro, pode ser no segundo, mas como o x já está no primeiro membro, vou deixar ele quietinho, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho esse mais 1 aqui no nosso primeiro membro. O que eu vou ter que fazer? Quando eu pego esse mais 1 e troco ele de membro, eu opero com a operação inversa dele. Então, mais 1, operação inversa, menos 1. Então, quando eu jogo no segundo membro, vai ficar o quê? 5x é igual a 36 menos 1. Ah, Lucas, entendi. Então, mais 1, quando eu passo ele para o outro membro, eu passo com a operação inversa. Então, eu passo com a operação de subtração. Ok, sucesso. Então, vai ficar assim, ó, 5x é igual a quanto? A 35. Aí, agora pensa direitinho. Tá vendo esse 5? Você viu que eu até coloquei a bolinha ali, né? Esse 5 indica o quê, turma?
Está indicando uma multiplicação com a letra x. Então, qual que é a operação inversa que envolve esse 5 aqui? É a operação de divisão. Então, quando eu transfiro esse cara para o segundo membro, eu transfiro ele dividindo. Sim? Então, vai ficar o quê? X é igual a 35 dividido por 5. E 35 dividido por 5 é a mesma coisa de quanto, turma? É a mesma coisa que 7. Ah, legal demais. Quer dizer que o 7 é o valor que torna a sentença o quê? Verdadeira. Top? Vamos ver mais um exemplo? Ó, esse aqui, 7x igual a 4x mais 5. Então, do mesmo jeito que o outro exemplo, eu quero te propor colocar todas as letras em um mesmo membro. Ah, Lucas, como assim? Então, eu quero deixar no primeiro membro todas as letras. Esse mais 4x, eu vou transferir ele como menos 4x para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó, 7x menos 4x é igual a quanto, turma? É igual a 5. 7x menos 4x é igual a quanto? É igual a 3x. 3x aqui é igual a 5. Tá vendo esse 3? Esse 3, ele está multiplicando o x. Quando eu penso na operação inversa dele, a operação inversa é o quê? De divisão. Então, eu vou passar esse 3 o quê? Dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 5 dividido por 3. Ah, professor, mas eu gosto de ser muito formal. Eu gosto da formalidade. O que você pode pensar aqui? É como se você dividisse os dois membros dessa equação por 3. Não foi a propriedade que eu apresentei para vocês? Então, preste atenção. Tudo que eu apresentei antes, você pode aplicar com uma segurança maior. Mas só que como nós vamos resolver várias equações, eu vou me permitir trabalhando o quê? Com operações inversas. Tranquilo? Então, aqui, ó. 5/3. Sucesso, bacana. Próximo exemplo. 9x menos 7 é igual a 5x mais 13. Do mesmo jeito, letra de um lado, número do outro. Só toma um pouco de cuidado com a transferência das operações inversas. Então, aqui, ó, esse mais 5x, quando eu troco ele de membro, ele vira menos 5x. Quando eu pego esse menos 7 e troco ele de membro, ele vira mais 7. Então, vai ficar assim, ó, 9x menos 5x é igual a 13 mais 7. Então, vai ficar assim, ó, 4x é igual a 20. Ah, Lucas, eu quero ser formal aqui, não tem nenhum problema. Divida os dois membros dessa igualdade, da última igualdade, por 4. 4x por 4 é quanto? É x. 20 por 4 é quanto? É 5. Pronto. Então, a minha resposta é x igual a 5. Então, pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Tranquilidade? Então, eu te ensinei a mexer um pouco com equações. E eu quero que você tenha, assim, segurança na hora, principalmente, de interpretar problemas, que vai ser o que a gente vai fazer agora no finalzinho dessa aula, tá bom? Então, aqui, ó, resolvendo problemas envolvendo equações. Então, aqui, ó, leia com atenção o enunciado e traduza para uma equação. Resolva a equação e confira a resposta. Então, o nosso objetivo aqui é tentar transformar o português em álgebra. E para isso, eu vou precisar de muito, mas muito bom senso. Vamos supor, Lucas, eu posso usar várias letras? Ô, gente, poder você até pode, mas o problema aqui é que a gente vai envolver só a equação do primeiro grau. No futuro, você vai aprender a mexer com mais letras numa mesma equação. Então, vamos tentar focar o máximo para ter uma letra só, beleza? Então, aqui, ó, resolvendo equações do primeiro grau. Resolver uma equação do primeiro grau como incógnita dentro de um conjunto universo significa determinar a solução dessa equação caso exista. Então, do mesmo jeito que a gente fez lá no passado, nós vamos fazer aqui também. Nós vamos resolver uma equação dentro de um problema. Quer ver como? Então, aqui, preparado? Daniel, tá preparado, né, Daniel? Vou até bater isso aqui, ó, porque isso aqui é o momento onde todo mundo para. É o momento que todo mundo fica doido. É o momento do Kamehameha. Então aqui, ó, é 1, é 2, é 1, é 2, é 3 e é Kamehameha. Doido demais. Surgiu até uma energia nova aqui, porque agora o bicho vai pegar. Agora chegou os problemas. Então, vamos que vamos. Primeiro exemplo, leia comigo. Uma tábua com 120 centímetros de comprimento deve ser cortada em duas partes. O comprimento da maior parte
é igual ao triplo do comprimento da parte menor. Determine o comprimento de cada uma das partes. Galerinha, é o seguinte, olha que doido. Eu vou chamar de x o comprimento da parte menor. Então aqui, ó, parte menor, eu vou chamar de x. A parte maior, concorda que vai ser o triplo da parte menor? Triplo é vezes 3. Então vai ser o quê? 3x. Ah, legal. O que você sabe? Que a soma dessas duas partes resulta em quanto? Em 120. Então você vai ter isso aqui, ó. X mais 3x é igual a 120. Legal. Então 4x é igual a 120. Dividindo os dois membros por 4, o meu x aqui sai por quanto, turma? Meu x aqui sai por 30. Ah, Lucas, então o que isso indica? Indica que a menor parte tem 30 centímetros. Vamos ver? Aqui, ó. A unidade tem centímetro, então a menor parte tem 30 centímetros. Legal, 30 centímetros. E a maior, Lucas? Tem 90 centímetros. Top, bacana. Mais um problema, vem comigo. Esse problema é clássico, mas é clássico para sistema, né? Uma coisa mais difícil, tal, uma coisa que a gente vai ver mais na frente. Mas você vai ver como que a gente vai resolver esse problema. Olha que lindo, é lindo. Olha aqui, ó. Em um estacionamento, há carros e motos, que no total somam 38 veículos e 136 rodas. Quantas motos e quantos carros há nesse estacionamento? Aí você me pergunta, ah, professor, mas é muita coisa, meu Deus. Aí começa, ô Daniel, teve um aluno que um dia perguntou para mim, falou o seguinte, ô Lucas, mas e se o carro tiver 5 rodas? E se a moto tiver o pneu furado? Gente, vamos pensar em situações comuns. O carro tem 4 rodas, beleza? E a moto tem 2. Toda variação fora do comum, igual, por exemplo, carros com step, por exemplo, essas informações serão informadas para você no problema. Tranquilo? Então, por enquanto, a gente vai tratar como se fosse o quê? Carros comuns, beleza? Então, vamos ver aqui. Ó, eu tenho 38 veículos e 136 rodas. Então, vamos ver aqui o seguinte. Eu vou chamar de x o número de carros. Então, vou chamar de x o número de carros. X é um número de carros. Vamos supor aqui o seguinte, olha comigo aqui, ó. Se eu tenho 20 carros, quantas motos eu vou ter? Eu vou ter 18. Sim, porque a soma tem que dar 38. Vou até conferir aqui, soma 38, beleza. Se eu tenho 30 carros, eu vou ter 8 motos, coisas assim, não é? Então, se eu tenho x carros, eu vou ter 38 menos x motos. Ah, Lucas, é o que falta para chegar a 38? Sim. Ah, e aí, como que eu vou fazer? Pensa o seguinte, cada carro possui 4 rodas e cada moto possui 2 rodas. Então, ó, eu posso montar a seguinte equação. 4 vezes x vai ser o total de rodas ligados a quem? Aos carros. Beleza? Mais 2 vezes 38 menos x. 38 menos x. 2 vezes 38 menos x é o total de rodas ligadas a quem? As motos. E isso aqui resulta em quanto, turma? Resulta em 136. Só conferindo, 136 rodas. Vamos ver aqui, ó, vai ficar 4x mais 2 vezes 38. 2 vezes 38 é a mesma coisa do que 76. Menos 2x é igual a 136. Legal. Então vai ficar assim, 2x é igual a 136 menos 76, vai dar o quê? 60. Então, meu x aqui, ó, sai por quanto? Sai por 30. 30 o quê, Lucas? 30 carros. Quantas motos eu vou ter? 8 motos. Vamos conferir rapidinho? Olha para você ver. Cada carro possui 4 rodas, não é? Então, vai ficar 120 rodas para os carros. Cada moto possui 2 rodas. 2 vezes 8 vai dar 16. 16 mais 120, pá, 136. Ah, top. Segura para não cair para trás. Gente, referências bibliográficas top demais. E
como eu sempre falo com vocês, a vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro, turma! Valeu!